Olá, aqui estamos mais um vídeo da série Dons e Talentos usados na obra missionária. Cada semana vamos trazer um. E no estudo de hoje vamos trazer a história de Bezalel e Aholiabe, técnicos para o sagrado. E vamos ler então na Bíblia Sagrada, né? Êxodo capítulo 31, versos de 1 a 6. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi do Espírito de Deus, de habilidades, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei de companheiro a Aholiabe, filho de Ahisamach, da tribo de Dan, e dei habilidades a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Bom, vemos aí a história de Aholiabe, não? É uma história interessante, né? A história de Bezalel e Aholiabe é um dos marcos bíblicos mais importantes para a teologia do trabalho, da arte e da técnica. Eles representam a primeira vez na Bíblia em que se diz explicitamente que alguém foi cheio do Espírito de Deus. E curiosamente, não foi para profetizar ou liderar o povo, mas para realizar trabalhos manuais e artesanais. Aqui vou comentar alguns detalhes e curiosidades sobre esses mestres artífices. Primeiro, Bezalel, o arquiteto-chefe, linhagem e significado. Significado do nome: Bezalel, nome hebraico Betzalel, significa sombra de Deus ou sob a proteção de Deus. Linhagem real: ele era filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Ur foi o homem que, junto com Arão, sustentou os braços de Moisés na batalha contra os amalequitas. Isso mostra que Bezalel vinha de uma família de confiança e liderança, o chamado específico. Deus o chamou pelo nome. Isso indica que o talento técnico não é um acidente biológico, mas uma vocação divina específica. Aholiabe, o mestre da assistência. Significado do nome: Aholiabe, Aholiabe, significa tenda do meu pai, ou o pai é minha tenda. Tribo de Dan. Diferente de Bezalel, Judá, a tribo nobre, Aholiabe era da tribo de Dan, considerada na época uma tribo mais periférica. Isso demonstra que Deus distribui dons em todas as camadas do povo, unindo diferentes origens para o propósito comum. Especialidade: ele era mestre em tecelagem e bordado, essencial para as cortinas e vestidos sacerdotais do tabernáculo. Terceiro, a primeira plenitude do Espírito. Êxodo capítulo 31, verso 3, que diz: esta é uma das maiores curiosidades teológicas. A Bíblia diz que Bezalel foi o cheio do Espírito de Deus para ter sabedoria, inteligência e conhecimento em todo tipo de obra. A lição para a Bíblia: a habilidade de projetar joias, fundir metais, trabalhar madeira e lapidar pedras preciosas é tão espiritual quanto a oração. O Espírito de Deus é o autor da criatividade e da técnica. 4. Design do tabernáculo. Deus deu a Moisés o modelo, a planta baixa, mas deu a Bezalel e a Aholiabe a capacidade de execução. Multidisciplinaridade. Bezalel não era apenas um pedreiro. Ele dominava a metalúrgica, ouro, prata e bronze, e joalheria, lapidação, a marcenaria, madeira e acácia, e o design industrial da época. Capacidade de ensino. Êxodo capítulo 35, verso 34. Além de executores, o texto diz que Deus deu o dom de ensinar. Eles criaram uma escola de arte no deserto para que outros artesãos pudessem ajudar na obra. 5. Curiosidades extra-bíblicas e detalhes técnicos. Idade de Bezalel. Segundo a tradição judaica, o Talmud, Bezalel teria apenas 13 anos de idade.
quando começou a construção do tabernáculo. Embora a Bíblia não confirme a idade, isso ressalta a ideia de que o dom era puramente divino e não apenas fruto de décadas de experiência. O contraste com o Egito. No Egito, os israelitas eram escravos usados para o trabalho duro, bruto, barro e tijolo. No deserto, Deus os eleva ao status de artistas, trabalhando com os materiais mais nobres do mundo, ouro e pedras preciosas. O trabalho passa de escravidão para adoração. A Arca da Aliança. Foi Bezalel quem fabricou pessoalmente a Arca da Aliança, o objetivo mais sagrado do tabernáculo. Ele moldou os querubins de ouro com as asas estendidas. O espírito de excelência. Eles não podiam improvisar o design, pois o tabernáculo era a cópia de uma realidade celestial. Portanto, a precisão técnica deles era uma forma de fidelidade teológica. Resumo da aplicação. O exemplo de Bezalel e Aholiabe nos ensina que sua profissão é um ministério. Se você é engenheiro, designer, marceneiro ou programador, seu talento vem do Espírito Santo. A técnica glorifica a Deus. O sagrado não está apenas no altar, mas na qualidade do objeto que você produz. Colaboração. Judá, Bezalel e Dan, Aholiabe juntos trabalharam. O reino de Deus se constrói com a união de talentos diferentes e origens. As coisas que mais me chamou a atenção dessa história de Bezalel e Aholiabe é que eles tinham 13 anos de idade, ou seja, eram adolescentes. Aí prova que muitas vezes a pessoa pensa assim: ah não, eu tenho que ter anos de estudo, eu tenho que ter isso, aquilo. Faculdade é importante, não vou dizer que não é importante, é essencial isso, é importantíssimo. Mas o dom de captar informação, de ter sabedoria de fazer as coisas quando você faz para Deus, é um dom de Deus, é do Espírito de Deus. Imagina bem, Deus deu a Moisés a planta baixa, ou seja, a construção bruta do templo. Mas Deus os detalhes. Dizem na época, né, livros historiados na época, dizem que vinha pessoas do mundo todo ver a construção do templo. A construção tinha belezas que deixavam todos de boca aberta. Hoje nós vemos em alguns lugares que constroem templo, tentando aproximar, já ficamos embasecidos, né, estarrecidos com a beleza. Imagina naquilo que Deus fez. E outra coisa, Bezalel e Aholiabe tinha que fazer exatamente de acordo com o que era o símbolo de Deus, ou seja, as coisas no céu. Então, ou seja, Moisés teve a visão da construção do templo que vai ter na Nova Jerusalém, mas Bezalel e Aholiabe teve os detalhes. Eles foram formados para ser artesãos e produtores, para dar os detalhes que tinha no céu. A construção da roupa, a construção das cortinas, a construção dos detalhes de ouro. Ele não podia improvisar, não, pode ser qualquer... Não, era perfeição. Era exemplo da visão que tinha baixado dos céus, da Nova Jerusalém, e Deus mostrando, passando para eles a visão. Imagina ele ter a revelação, ter o desejo de mostrar as coisas que estavam no céu para outras pessoas. Agora, imagina você fazendo a obra de Deus, você tendo o talento, de repente, de ser artesão, de fazer as coisas para Deus, e ter essa excelência de Deus de ensinar. Por isso que dignificamos tanto os professores, os pastores, os teólogos que nos ensinam a palavra de Deus, os pastores que nos ensinam a palavra de Deus. Porque Deus dá esse conhecimento para que nós outros podamos conhecer as coisas de Deus. Você muitas vezes pode ler a Bíblia de ponta a ponta e não entender nada. Aí vem o teólogo, vem o pastor, vem o missionário e explica os detalhes desses segredos da palavra de Deus. Pegando geografia, pegando história, para explicar as coisas, apontando para o que está nos preparado para o reino dos céus. Agora, imagina você sendo um artesão. Imagina não, você sendo um artesão, fazendo obra, ensinando o povo, aqui no povoado, aqui no Peru, trazendo para que eles possam ter uma renda extra. Sabendo, de repente, eu vivi na época do Covid, eu vivi numa chácara.
E aí vem um senhor que no fundo tinha muito bambu. A gente acha que bambu é lixo, né? Que é só serve para alguma coisa que cresce, que é uma coisa estarrecedora. Eu nunca vi uma planta crescer mais rápido que o bambu. E esse senhor veio, um irmão em Cristo, ele me ensinou a trabalhar com artesania de bambu. Então construir cadeiras, móveis. Imagina você sabendo fazer essas coisas, ensinando para o povo aqui. Eu tive num povoado em São Paulo, né? Bem longe daqui, quer dizer, não tão longe, mas para chegar tem que ir para Cusco, depois fazer outra viagem, dando uma volta tremenda para chegar lá. E eu chegando na cidade, eu vi um monte de bambu. Eu falei, uau, bambu. E eles pegam o bambu pequenininho somente para fazer a cobertura da casa. Só isso. Ele não sabe. Eu falei, você não sabe fazer artesania? Não. Imagina você sabendo fazer isso. Sabendo pegar uma madeira, fazendo um copo, um talher, ensinando eles a pegar o material que mais tem na região. De repente, algumas coisas que pode ter, que eles desconsideram, madeira velha, e transformar em algo que vai poder vender, vai transformar em renda. Quantas cidades foram transformadas, foram marcadas por artesania? Quantas cidades no Brasil tem, porque é considerada a cidade do artesão? E certamente você vai ser um instrumento de Deus na obra do Senhor, para fazer a obra e ensinar ao povo. Imagina essa marca que vai ser. Pode ser que você não tenha um nome escrito no portal da cidade, tudo, mas no céu você vai receber o lugar da galardão. E outra coisa a mais, você vai receber de Deus, porque quando você mete a mão no arado, quando você mete a sua de fazer dedicar o seu dom, o seu talento para a obra de Deus, Deus multiplica aquilo e muito. Eu mesmo tenho tido experiência na minha vida todinha, esses 40 anos de evangelho. Quanto mais eu ensino a palavra de Deus, mais segredos eu aprendo. Esse da Eliabe, 13 anos, eu não sabia. Nesse estudo que eu aprendi. E cada vez mais a gente vê a glória de Deus, passar para outras pessoas ensinamento, para que elas possam crescer e ser testemunhas, aceitando a Jesus através desse trabalho, através da sua mão. Às vezes as pessoas pensam, não, eu sou um artesão, eu só sabia fazer isso, é para ganhar dinheiro. Não. Imagina você fazendo artesanato e servindo a obra de Deus, falando de Jesus para essas pessoas. As pessoas vão te dar atenção, porque vão querer aprender, e você vai poder levar o evangelho, vai abrir as portas para o evangelho em muitos povoados, além de pregar, evangelizar. Então, eu quero convidar você a fazer a obra do Senhor. Vem tirar um período aqui de 15 dias, para dar cursos. Nós vamos capacitar você online antes disso, para que você saiba os costumes, os cuidados que você deve ter, quanto à recepção, quanto ao cuidado, ao costume local. Eu já estou há mais de 10 anos no Peru, já passei por povoado, e você vai entender um pouquinho mais. Por que eu sou tão apaixonado pelos povoados? Eu, por mim, eu vivia no povoado, mas precisa ter um intercâmbio. Eu estou dando esse intercâmbio, para que você possa vir a fazer a obra de Deus, oferecendo o seu dom, o seu talento, fazendo a diferença na terra. Deus te deu esse conhecimento, Deus te deu essa capacidade de você entender essas coisas. Não é somente para ganhar dinheiro, mas para dedicar. E você vai amar quando você saber que você ajudou alguém, e essa pessoa, através do seu curso, de repente através do seu ensinamento, que Deus vai te dar sabedoria, essa pessoa aceitou Jesus e está sendo usada para a obra de Deus. Já pensou na igreja você fazer algum trabalho e fica aquela marca lá, aquela construção? Isso é maravilhoso. Eu quero convidar você a estar fazendo a obra de Deus aqui no Peru. Venha saber mais detalhes, entre em contato conosco, e Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.